O vídeo detalha a transição das feitorias para o sistema de capitanias hereditárias, destacando o papel dos capitães donatários e o surgimento dos latifúndios através da concessão de sesmarias. Diante do fracasso da maioria das capitanias, explica-se a implementação do governo geral em Salvador como uma estratégia de centralização política e defesa da colônia. Por fim, o vídeo aborda a importância das câmaras municipais no exercício do poder local e a missão dos jesuítas na catequização indígena dentro do contexto da Contra-Reforma. Portugal tinha um continente novinho em mãos. Mas e agora? Como é que se governa um território tão gigantesco e tão distante? Hoje, a gente vai desvendar o primeiro grande experimento de administração do Brasil. Uma história, olha, cheia de ambição, de fracasso e de muito improviso. Essa pergunta é a chave para entender o começo de tudo. Imagina só, uma tentativa de privatizar a colonização. Um negócio de altíssimo risco que teve uma taxa de falha, assim, absurda. Por que a maioria quebrou a cara? E qual foi o segredo dos poucos que deram certo? Então, a nossa jornada hoje vai ser sobre essa história de tentativa e erro na construção de uma colônia. A gente começa entendendo o problemão que Portugal tinha nas mãos. Depois vê as primeiras soluções, o grande experimento das capitanias, por que ele não deu certo, e por fim como a coroa teve que centralizar o poder, mas sem nunca acabar com a força dos governos locais. Vamos voltar lá para o início do século XVI? Depois do Tratado de Tordesilhas, a verdade é que Portugal não estava dando muita bola para o Brasil, não. A terra era vista mais como um ponto de parada, no caminho para as Índias e suas especiarias, que isso sim dava dinheiro. O foco da coroa era total no Oriente e não nesse tal Novo Mundo. Só que essa situação mudou bem rápido. De repente, começaram a aparecer navios franceses pela costa, interessados na madeira avermelhada que, aliás, deu o nome para a terra, o pau-brasil. Essa ameaça constante de piratas e invasores fez a coroa portuguesa acordar e perceber que ou ocupava o território de verdade ou corria um risco seríssimo de perdê-lo para sempre. Bom, com os franceses batendo na porta, como é que Portugal ia começar a administrar um lugar tão vasto e tão longe? A primeira resposta foi bem cautelosa. Vamos usar um sistema que a gente já conhece e que já foi testado em outras partes do Império. E a coroa começou a usar as feitorias. Pensa nelas como uns entrepostos comerciais fortificados na beira da praia. Era uma estratégia de baixo investimento, copiada do que eles faziam na África. Mas claro, para um território do tamanho do Brasil, essas poucas feitorias não eram nem de longe suficientes para garantir a posse da terra. Já que as feitorias não estavam dando conta do recado, Portugal partiu para uma solução muito, mas muito mais ambiciosa. Um experimento gigantesco para privatizar a colonização, passando o risco e o custo todo para a iniciativa privada. E foi assim que nasceu, em 1534, o sistema das capitanias hereditárias. O litoral foi literalmente fatiado em 15 lotes enormes de terra e entregue para esses administradores particulares. Essa divisão foi tão marcante que os nomes de alguns estados de hoje, como Pernambuco, vêm direto daquela época. Mas quem eram esses donatários? É importante saber que eles não eram a alta nobreza portuguesa, não. A elite mesmo estava focada no comércio com as Índias, que dava uma grana muito maior. Os donatários eram, na verdade, uma espécie de investidores de risco. Gente da pequena nobreza, burgueses ricos, gente que estava disposta a arriscar tudo numa terra que, diferente das colônias espanholas, não tinha nenhuma promessa de ouro ou prata logo de cara. E aqui tem um ponto legal que é crucial. O donatário não era o dono da terra, ele era um possuidor. Ele tinha o direito de administrar e de lucrar com ela, mas a propriedade final era sempre da coroa. Na prática, a capitania era uma concessão do rei que não podia ser vendida nem dividida. No fundo, era quase um modelo de franquia de colonização. O donatário tinha deveres bem claros. Tinha que povoar, defender e desenvolver a terra. E até podia conceder lotes menores, as sesmarias. Em troca, ele recebia poderes gigantescos. Podia administrar a justiça, cobrar impostos e, o mais importante, lucrar com os recursos que conseguisse explorar. Com um modelo que parecia tão bem definido, o que poderia dar errado? Bem, quase tudo. Vamos avançar um pouco e ver o resultado desse grande experimento, que é considerado por muitos um grande fracasso. Esse número é impressionante. De 15 capitanias, 13 foram um fracasso econômico total. A grande aposta da coroa simplesmente não estava dando certo. E a pergunta óbvia é, por quê? E o que fez as outras duas vingarem? O segredo do sucesso tinha 3 ingredientes. As 2 únicas capitanias que prosperaram, Pernambuco e São Vicente,
conseguiram, primeiro, encontrar um produto de exportação valiosíssimo, que era o açúcar. Segundo, conseguiram estabelecer alianças ou ter relações menos violentas com os povos indígenas. E terceiro, atraíram muito investimento privado para ajudar a financiar toda a produção. O colapso da maioria das capitanias deixou uma lição bem clara para a coroa portuguesa. O modelo de privatização não ia dar conta de um desafio tão grande. Era preciso uma intervenção direta do Estado, uma forma de governo mais centralizada para unir a colônia e garantir o controle. Pois é, o experimento privado falhou. A resposta de Portugal foi mudar completamente de estratégia. Em vez de descentralizar, a palavra de ordem agora era centralizar o poder. E para isso, criaram o governo geral. Essa linha do tempo mostra bem essa virada. Em 1548, só 14 anos depois do início das capitanias, o governo geral já foi criado. No ano seguinte, Tomé de Souza chegou na capitania da Bahia com a missão de construir uma capital para a colônia inteira. E assim nascia a cidade de Salvador, que seria o centro do poder por mais de 200 anos. Mas, mesmo com o governo central em Salvador, a realidade era que o Brasil era imenso. As notícias, as ordens, tudo levava meses para cruzar o oceano e o território. Isso quer dizer que, na prática, muito poder continuava nas mãos das elites locais. A verdadeira administração do dia a dia acontecia nas câmaras municipais. Esses conselhos locais eram incrivelmente poderosos e eficientes. Eles cuidavam de tudo, das finanças, das obras, das regras do comércio, da limpeza da cidade, e eram formados por vereadores, conhecidos na época como os homens bons. É fundamental entender quem eram esses homens bons. Eles representavam a elite agrária, a elite econômica local. O poder político era extremamente restrito. Mulheres, pessoas negras, indígenas e até mesmo judeus que tinham acabado de se converter ao cristianismo eram completamente barrados de participar do governo. Junto com o primeiro governador-geral, o Tomé de Souza, chegou um grupo novo e muito poderoso, os jesuítas. A missão declarada deles era religiosa, claro, parte daquele movimento da contra-reforma da Igreja Católica que queria buscar novos fiéis para compensar as perdas para o protestantismo na Europa. O impacto dos jesuítas foi muito além da religião. Nessa tentativa de se comunicar para poder catequizar, eles acabaram se tornando os primeiros grandes estudiosos das línguas indígenas. Eles chegaram a criar uma gramática e uma língua franca, a língua geral, que era uma mistura de tupi com português, e que facilitou a comunicação em boa parte da colônia. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Com essa distância imensa de Portugal e com a força das câmaras municipais, será que o controle da coroa era mais uma formalidade do que uma realidade no dia a dia? Muitos historiadores defendem que, na prática, o Brasil se auto-administrou por muito tempo, desenvolvendo suas próprias formas de poder bem longe dos olhos do rei. Uma colônia que, desde muito cedo, aprendeu a cuidar de si mesma.